o primeiro episódio do nosso podcast Café com Anestesia. E sabe aquele teu amigo que não te deixa desistir das tuas ideias, não te deixa engavetar seus projetos? Essa minha amiga é a Amanda, porque eu quero fazer esse podcast já há mais ou menos uns 2 anos. E quando eu falei para ela, há uns 2 meses atrás, olha, eu quero fazer um podcast assim, assado, sobre anestesia, algo mais leve, para as pessoas conhecerem como que é, trazer convidados. Ela falou, não, vamos fazer agora, vamos fazer já. E graças ao incentivo dela, nós estamos aqui hoje, né, Amanda? Fazendo o nosso Café com Anestesia. E é isso. Eu queria te perguntar, porque você que sugeriu o nome, por que você pensou no Café com Anestesia, o que... Ai, amiga, eu acho que o café, ele faz muito parte da vida do anestesista, né? Então, a gente sempre tá entre uma cirurgia e outra, tomando um cafezinho. Até quando a gente vai nos congressos, os estandes têm muito café. Então, o café faz muito parte disso. E também é na hora do café que a gente senta para dar aquela descansada e, às vezes, conversar com algum colega no ambiente cirúrgico para descontrair. E eu acho que o objetivo desse pod é uma conversa mais leve e descontraída, menos técnica. Claro, a gente vai trazer conteúdo técnico também, mas o objetivo é uma conversa pausa. mais leve, uma pausa. Isso, é uma pausa. E eu acho que por isso o nome Café com Anestesia. Ah, que bom. E eu acho que para o primeiro episódio ia ser interessante. Eu pensei assim, de eu te fazer algumas perguntas e você fazer umas perguntas para mim. E assim a gente vai se entrevistando e vocês vão conhecendo um pouco da gente. Sim. E pensei em primeiro você se apresentar. A gente trouxe roteiro. Primeiro você se apresentar e dizer... Contar um pouquinho de você, um hobby, com o que você trabalha, onde você trabalha. Bom... Eu sou Amanda Vivan Taniguchi Mandelli, sou curitibana, nasci uma vida inteira, me criei aqui em Curitiba. Eu fiz minha faculdade de medicina na PUC, Paraná, e minha residência médica na Santa Casa de Curitiba, até a Afra foi minha R+. Trabalhei um pouco aqui em Curitiba e depois me mudei para Blumenau, que é onde eu moro atualmente e trabalho como anestesista. Sou casada, tenho 2 filhos pequenininhos. E, bom, o que eu gosto de fazer? Eu amo jogar tênis, amo. É o meu hobby, é onde eu me desestresso, é a minha pausa entre as anestesias, né? Ficar com os meus filhos também bastante e viajar. Gosto bastante, amiga, bastante. E você? Me conta mais sobre você, se apresenta aqui pra gente, para que todo mundo também possa te conhecer. Bom, eu sou a Franciele Aguichita, Salvador. Eu sou anestesista aqui em Curitiba. Fiz minha faculdade na Federal, minha residência na Santa Casa. Fui R+ da Amanda. E sempre trabalhei aqui em Curitiba. Gosto muito dessa cidade. E de uns tempos para cá, eu fui mudando meu modo de trabalhar, saindo um pouco dos hospitais e resolvi montar uma empresa de anestesia móvel. Me espelhei muito na empresa da Amanda, lá em Blumenau, para tentar diversificar, justamente para poder conciliar melhor a minha vida pessoal com as minhas filhas, com a minha família e o trabalho, que às vezes com os plantões já é bem mais complicado. Nossa, nem fale. Então... Até aproveitando, então, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, né? Que você já puxou esse gancho e eu queria saber mais. Assim, quando foi que te deu esse start que você poderia mudar, que você poderia sair do ambiente hospitalar? Depois até eu posso falar também sobre esse meu start, porque eu acho que muita gente, quando escolhe a profissão de anestesista, de médico anestesista, ele acha que é fechado, né? E eu acho que a gente também tinha essa percepção. Sim, com certeza. Então, eu queria saber quando que foi esse start, o que aconteceu com você que você decidiu mudar? Bom, eu sempre trabalhei em hospitais, desde a minha residência, trabalhei em muitos hospitais em Curitiba, no HC, no Evangélico, na Santa Casa mesmo. Eu tinha o meu concurso lá em São José dos Pinhais, mas eu sempre sentia que eu estava trabalhando de um jeito que não era exatamente o jeito que eu queria trabalhar, porque eu tinha que seguir o modus operandi do lugar. Então, eu também tinha um horário muito restrito de entrada, de saída, e que era incompatível com a minha vida de mãe, né? Com o Gui sendo anestesista também, meu marido também é anestesista, então nós dois entrando 7 horas da manhã e saindo 7 horas da noite era inviável. Aí eu comecei a ver você fazendo o teu serviço de anestesia móvel e pensei que era algo interessante de se fazer. Aqui em Curitiba não tinha muita gente fazendo isso.
E eu pensei, por que não? Né? Trabalhar de um jeito que eu acredito que seja melhor, que eu consiga fazer um trabalho também melhor para os pacientes, para os clientes. E foi daí que surgiu a ideia. E eu acho que o ponto de virada mesmo foi quando eu precisei sair de uma endoscopia, enfim, porque tinha mudado as regras do jogo, tinha fechado uma sala, e aí eu me senti tão descartável, assim, olha, então vai fechar uma sala, a gente não precisa mais de você, tá? Beijo, tchau. Eu fiquei, nossa, por que eu preciso me sujeitar a isso? Sim. Se eu posso ter o meu próprio negócio, fazer as coisas do jeito que eu acho certo, às vezes você estava ali, você precisava fazer algo que não necessariamente você concorda. Por exemplo, você anestesiar um paciente que você não conhece, que você não fez a avaliação pré-anestésica. Que talvez você não anestesiaria, porque uma coisa é o colega fazer a avaliação pré-anestésica e ele acha que dá para aquele paciente operar. Só que quem vai fazer anestesia é outro colega. Isso. No caso, você. E você não acha, você não concorda com aquilo, mas agora aquele paciente já foi liberado. E você está ali naquela situação que você não pode não tem dizer pra onde não. Correr, não pode dizer você não. Também. Então, isso foram vários motivos nesse sentido que me fizeram mudar. Porque é muito triste você ficar... Eu acho que, mesmo assim, como anestesista, você acaba ficando meio preso de certa forma. Ainda mais se você está no hospital. Você está sujeito ao cirurgião, de alguma forma, ao andamento do hospital. E, sim, na maioria das vezes, tudo bem, mas te trava em vários aspectos, né? É que eu acho que quando... E isso talvez seja uma falha da própria graduação, enfim... Não é bem explicado como que é anestésio, né? A gente tem na graduação, mas não o dia a dia, a gente vai ver mesmo, não é nem na residência, é depois, né? Mas quando a gente escolhe, é porque gosta, né? Sim, com certeza. Depois a gente pode até comentar por que a gente decidiu fazer, mas quando a gente escolhe, a gente gosta, e naquele momento não parece algo tão absurdo, né? Tipo assim, não, mas tá tudo certo, eu entendo que é julgar, plantão. né? Exato, nossa, não, tá tudo certo, eu vou entrar, eu vou sair e acabou o meu plantão, né? É isso aí. Então, sempre também foi muito falado desse jeito. Não, o anestesista, ele entra, faz aquele horário e ele sai, né? É bom também, não tem consultório, ou o que tem é muito pouco. Então, tem toda essa situação. Então, você também não pensa que, às vezes, a rotina ela não é só simplesmente assim, é muito mais pesado do que o entrar, fazer e sair. Né? E, às vezes, são horários inviáveis. Tem alguns grupos, aqui em Curitiba, com certeza, lá em Blumenau também, que não tem horário para saída. Não. Você tem que ficar até acabar a última cirurgia e isso pode se estender ao longo da madrugada. Isso é inviável. É ruim para o paciente, é ruim para os profissionais que estão trabalhando, é ruim para todo mundo. Eu acho que eu fiz a pergunta para você, mas eu vou também responder quando que foi o ponto para mim chave que eu falei, não dá, né? Mas antes eu queria só falar que sempre foi dito assim, né? Quando você tiver filho, vai ter ali 1 mês de férias, 2 meses de férias para ficar com o seu filho. Antes de ter filho, você até pensa assim, eu acho que está tranquilo. Né? Não, acho que sim, acho que dá, beleza. Você não para pensar muito. Mas quando você tem teu filho, a realidade ela é completamente diferente. E foi isso para mim que aconteceu, assim. Depois que eu tive o Antônio, meu primeiro filho, eu tive a oportunidade, eu trabalhava em grupo ali em Blumenau, né? Um grupo já há anos constituído. E dentro deste grupo eles têm bastante mulheres e eles tinham regras bem bacanas para as mulheres. Então eu pude ficar com o Antônio 4 meses em casa. E depois foi me dada a oportunidade de ficar trabalhando meio período. Então, eu escolhi trabalhar de tarde e daí eu ficava de manhã com ele. Mas daí depois, por 6 meses. E depois eu teria que voltar, né? A trabalhar normal. E foi no fim desses 6 meses que eu estava trabalhando normal que eu não consegui voltar. Porque nesses 6 meses que eu estava trabalhando, eu tive que voltar com os meus plantões. E num dos plantões que eu entrei, e não tinha realmente hora para sair. Então, eu entrei assim... num sábado de manhã, cedo, 7 horas, e fui embora tarde da noite. No domingo também, cheguei bem cedo e fui embora tarde da noite. E eu via o meu marido em casa, o Júlio, ele é otorrino, ele estava com o Antônio. E meu apartamento tem câmera, né?
A gente que é mãe, às vezes tem essa preocupação. Sim. E eu via ele com o Antônio em casa, e o Antônio neném, eu pensava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Né? Eu não tenho hora para ir embora, eu não sei nem que horas eu vou embora, não para de entrar cirurgia. E foi ali, para mim, que eu falei, não dá. Não dá para eu continuar assim. Não tem a menor chance. E daí outras coisas também, né? Porque daí eu ficava pensando assim, eu quero tirar férias com os meus filhos. Tinha toda uma escala de férias. Eu ia ser a última a conseguir tirar, por exemplo, nas férias escolares. Então, eu parei para pensar que no decorrer do tempo eu ia perder bastante momento com os meus filhos. Então, isso foi se tornando inviável, né? Sim. E pelas oportunidades de Blumenau, e pelo Júlio também ser cirurgião, que eu comecei a ver a possibilidade de eu iniciar um trabalho sozinha, né? Eu, Amanda, sozinha, não só consultório e clínica, mas hospitalar ambulatorial também. E daí eu comecei assim. E conta um pouco como que você faz o teu serviço de anestesia ambulatorial. Bom, móvel. O ambulatorial, que eu acho que vale a pena a gente falar, né, Fran? O ambulatorial, o conceito não é só o móvel, né? Não é, hoje em dia eu vejo que o pessoal confunde bastante a sedação fora do ambiente hospitalar com a anestesia ambulatorial. A anestesia ambulatorial é alta em 24 horas ou no dia. Pode ser também, né? Hospitalar. Exatamente. Então, a anestesia ambulatorial ela pode ser hospitalar, clínica ou consultório, desde que seja uma cirurgia que o paciente vá de alta, né, em 24 horas. Bom, foi bem despretensiosa a minha ideia, na verdade. Eu iniciei com as cirurgias do Júlio, porque a gente tem hospital da Unimed, em Blumenau, de cooperados. Eu sou cooperada da Unimed, então eu comecei anestesiando para ele. E como eu já tinha visto alguns colegas fazerem anestesias fora do ambiente hospitalar, eu comecei a ver como é que era. Então, conversei com alguns colegas e fui ler um pouquinho quais eram as necessidades, a legislação daquilo, o que precisava ou não, e também a necessidade de mercado, né? Porque, às vezes, não adianta você criar um negócio, mas não existe a demanda. Não existe a demanda, não tem o interesse, ou tem muita gente fazendo. E não era o caso de Blumenau, muito pelo contrário. A gente percebe que muitas pessoas, muitos cirurgiões hoje, pequenos procedimentos, eles estão optando por fazer em clínica, em consultório, justamente porque às vezes não consegue sala cirúrgica ou o custo hospitalar acaba sendo muito caro. Então, a demanda era grande. Então, eu comecei a desenvolver o projeto do meu negócio também. E, junto com isso, que foi uma coisa que você pontuou, do trabalhar em grupo, enfim, que você, às vezes, tinha que ficar rígido na medida daquele grupo, até no jeito de você ser e se comportar, enfim. Eu trouxe muito o meu jeito de ser, porque eu gosto muito de conversar com os pacientes, né? E até na consulta pré-anestésica é algo que eu defendo muito conversar com os pacientes. E eu não tinha essa oportunidade de ficar conversando muito com os pacientes quando eu trabalhava em grupo, porque eram muitos pacientes. Sim, pela própria logística, Pela né? própria logística, eram até muitos difícil pacientes. conciliar num grupo você fazer a consulta pré-anestésica para você ser o mesmo anestesista. Isso já é muito difícil. Não é nem questão do grupo não querer. É difícil pela mesmo, logística. né? Você tem muito paciente, você não vai conseguir fazer isso. Conciliar. E às vezes aquele colega está de férias, ele tem um horário, tem escala de saída também, sabe? Então, não dá. Mas eu quis trazer um pouco do meu jeito, assim, sabe? Então, eu gosto de conversar com os pacientes, então eu sento, eu atendo com calma. Então, eu fui desenvolvendo isso, sabe? E se eu te contar como que eu apresentei meu trabalho, né? Bom, você sabe, né? Já te contei algumas vezes. Eu ia nos prédios, assim, de prédios comerciais, de clínicas, né? Então, eu batia foto, assim, da placa onde dizia sala tal, fulano, sala tal, ciclano, batia, ia para casa e pensava assim, bom, esse aqui eu posso mandar um marketing. Esse aqui posso, esse aqui não posso. E eu, em casa,
preparava as sacolinhas e eu fiz cartão à mão mesmo. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Amanda Taniguchi Mandelli, sou médica anestesista, faço sedação em ambiente hospitalar, clínicas e consultório. Precisando do meu serviço, é só me chamar. Com um bombonzinho, grampeado, assim. Foi isso que eu fiz. E eu mandei. E no começo eu não tive muito retorno, mas depois começou a vir um retorno muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. E o trabalho foi fazendo o seu marketing Exatamente. sozinho, né? Sozinho. Você vai entregando um trabalho legal, os clientes vão gostando, vão divulgando. Sozinho. Hoje eu quase não angario mais, porque eu também não tenho... Estou com a minha agenda mais cheia. Graças a Deus. Mas todo mundo sempre me pergunta, foi a rede social que fez você bombar? Sim, e pelo amor de Deus, nem não é bombar também, acho que é até um exagero, não usei a palavra errada. Mas todo mundo me pergunta, é a rede social que faz você ter mais solicitações de anestesia? Eu acho que não, minha opinião. O que fez mesmo foi eu apresentar o meu trabalho, bater na porta das pessoas mesmo e oferecer o meu trabalho. Eu acho esse ponto bem interessante, porque eu acho que isso a gente tem em comum de não ter... Uma coisa que a gente não tem, conhecendo você e sabendo também de mim, é vergonha de vender meu trabalho. Não, nem um pouco. Imagina. Eu acho que as pessoas, principalmente anestesistas, com essa ideia de não aparecer... eu não posso aparecer. Aquela lenda de que se o anestesista apareceu é porque alguma coisa deu errado. Sim. A gente ouvia na residência, lembra? Isso. O anestesista é igual ao juiz de futebol. Se aparecer demais é porque deu alguma coisa de errado. Eu acho que isso não existe mais. Já caiu por terra. Caiu por terra. Ainda mais hoje em dia, as pessoas querem te conhecer. Claro. E hoje, Fran, eu defendo a previsibilidade. Né? Então, o paciente saber quem vai estar com ele em todas as instâncias. Sim, isso gera confiança. Gera confiança. E desde que eu comecei a praticar isso, eu vejo nos pacientes a melhora disso. Porque você melhora, se você dá previsibilidade para o paciente, ele tem menos ansiedade, ele sabe o que vai esperar, ele confia em quem vai estar lá. Assim como ele vai escolher o cirurgião, por que não ele não pode escolher o anestesista? Né? Claro, não é todo grupo que vai conseguir fazer isso, não é todo o hospital que vai fazer isso. Aqui nós estamos falando da gente. A gente consegue fazer isso. Nosso próprio negócio. Exatamente. A gente tem o nosso negócio, então a gente consegue fazer isso. Mas eu vejo isso assim, o quanto faz bem para o paciente. Sabe? E eu acho que também, falando com os médicos novos, com os anestesistas novos, residentes, enfim, de não ter vergonha de se expor. Não. De, nem que seja, não precise da rede social, enfim, eu acho que isso também, hoje em dia, é difícil você não estar ali. Eu acho que é obrigatório você ter. Mas se você achar que só isso vai fazer você chegar numa agenda cheia, não. Porque nem todo mundo vai... Hoje em dia, se você, vai aparecer muita coisa, às vezes passa batido, entende? Eu acho que tem que ser um todo. Para você ter uma ideia, eu comecei com os vídeos em rede social e eu pedi para quem fazia o meu marketing, eu falei, olha, 1 a cada 15 dias, porque eu não sei se isso vai dar certo. Tinha um pouco de vergonha. Sim. Natural, e depois virou algo que acabou saindo muito. Mas, assim, eu acho que você fazer, ir lá, se apresentar, bater na porta da pessoa mesmo. Exatamente. E mostrar. Olha, Fran, eu cheguei a fazer anestesia de graça. Para mostrar como é que funciona. Eu cheguei e falei assim, eu venho aqui, eu cedo para você, eu não te cobro nada, para você ver como é que é. E dali, hoje... Né, eu sou chamada várias vezes até por essa colega, sabe? Então, valeu a pena. E eu vejo, às vezes, até um receio dos residentes. Às vezes, eles me perguntam, como é que eu vou entrar num grupo mesmo? Ou como é que eu vou trabalhar? Eu não conheço ninguém, ou ninguém me conhece. Não vejo vergonha nenhuma em você fazer, então, o teu currículo. Claro. E como a gente fez também, saindo da residência. Vai no hospital. Isso que você falou é uma coisa importante. Não acha que alguém vai vir até você e falar, olha... Claro, pode acontecer, mas é muito melhor você ter essa proatividade e buscar os lugares que você quer trabalhar. Hoje a gente está falando do nosso negócio de anestesia ambulatorial, mas você pontuou muito bem. Quando você sai da residência, você tem que se apresentar, você tem que buscar. Você vai ter, obrigatoriamente você vai bater na porta de muita gente pedindo espaço. Mas eu vejo muitas pessoas com esse receio, assim, achando que nada alguém cai do vai céu. vir. É muito difícil uma pessoa... Claro, sempre tem alguém, né, que
que vai receber uma proposta e tal. Sim, existe, tem. né? Mas por já ter conhecido em alguma outra Sim. situação, mas não vejo vergonha nenhuma você. Não, eu também não. Entregar Eu o acho teu que, na verdade, currículo. inclusive, assim, se eu tiver que fazer isso hoje em dia, eu vou continuar Faria? fazendo. Faria de novo, não tenho problema. Aliás, né, como eu falei, só não faço porque a minha agenda hoje ela tá mais cheia, então não faço. E porque o boca a boca, daí eu fui atendendo uma pessoa aqui, outra ali, Já vai e eles chamando, foram né? indicando. Isso Né? é. E hoje fez com que a minha agenda chegasse num ponto muito bacana de trabalho. E você vai fidelizando Eu os fui clientes. fidelizando, E o que exatamente. você acha que faz você fidelizar um cliente? Eu acho que é você realmente, assim, ó, dentro da anestesia, tá? Você mostrar que você tá ali com tempo. Concordo. Com totalmente. tempo para aquela pessoa. Você não tá com pressa para ir embora. Você não tá indo ali e pensando assim, nossa, eu tenho só 2 horas para estar aqui, viu? Tem que agilizar. Uhum. Quando eu lembro de uma frase de uma colega médica que ela falou assim: não é medicina por amor. Por amor, a gente fica em casa com os nossos filhos. Mas como você vai, porque essa é a tua carreira, é a tua profissão, então você vai com amor. É diferente. Uhum. Você vai com Sim. amor e você dá o teu melhor ali. Então, eu acho assim, ó, quando você tira tempo, e isso você vai ver até no consultório, quando você tira tempo para ouvir o paciente ali, ele já gosta de você, ele já se sente seguro e confiante. E o mesmo no dia também. Sabe? Quando você mostra assim que você não tem pressa, né? Que você está ali para atender aquela pessoa com calma, porque se de repente precisar ficar mais, você fica, sabe? Depois você acompanha. Isso faz o diferente. Porque hoje em dia a gente não vê mais isso, é tudo muito com pressa. É super a toque de caixa, né? Acho que em todas as especialidades, né? Eu tava pensando, acaba que Sim, eu acho pra que todas, né? a gente tem que ter algumas palavras de ordem, na minha opinião. Empatia, previsibilidade, cuidado. E não é só falar isso, é praticar também. E daí vem a dificuldade. Nem todo mundo tem essa habilidade. E tá tudo bem. Mas nem todo mundo tem essa habilidade de você ter mais empatia, de você se dedicar, de você, né, ir lá com cuidado, ouvir. Então, tem tudo isso, sabe? O legal é que tem espaço para todo mundo, né? De repente a pessoa gosta de ficar mais, Isso. né? Não aparecer tanto. Isso eu acho que é um ponto importante, assim, ó. A gente está aqui falando da anestesia e o anestesista propriamente dita, a casa dele é o hospital, o centro cirúrgico. Tem ambientes fora, como a gente está falando, mas eu acho que você também tem que se respeitar. Se você é um anestesista que não se sente, que gosta de trabalhar só em ambiente hospitalar, que gosta de fazer grande porte, que gosta de trabalhar com trauma, por que você vai trabalhar Sair em da outro tua- ambiente, sim. da tua zona de Isso. conforto para trabalhar em outro ambiente? Não Não vá, porque necessariamente. de repente não vai dar certo, sabe? Então você também tem que se respeitar, conhecer se conhecer. também. Tem que fazer aquilo que para você tá ok, sabe? Mas eu acho que isso que você falou, mesmo no ambiente hospitalar, mesmo que você não tenha os seus próprios clientes, essa questão de você dedicar tempo, tanto ao paciente quanto ao cirurgião, enfim, que seja, eu acho que às vezes é uma falha minha também. Antigamente eu não tratava os cirurgiões que eu atendia, os pacientes que eu atendia Sim. como clientes. Não, né? Era outra visão, né? Você, não, tudo bem, é teu paciente, você vai cuidar, teu cirurgião você vai atender, mas era uma outra relação, né? Eu acho que talvez você tenha percebido isso também. Eu acho que a partir do momento que você vê como cliente, muda tudo. Mas é que eu acho também que é uma falha da educação, da residência. Isso, eu acho que sim. Você entende? A gente não você fez Ensinado, com residência no certeza. mesmo local que eu. Você não é ensinado a tratar a pessoa, o seu cliente, da forma como ele tipo merecia. adversário, Ali. né? É seu adversário. Isso é um ponto. Assim, depois que eu resolvi ter o meu negócio, isso foi uma coisa que eu parei para pensar. E uma coisa que eu fiz, Fran, e eu te falei na época, foi... Eu perguntei
para os cirurgiões, o que causava para ele, o que eles não gostavam dos anestesistas? Porque, assim, os grandes clientes, quem são nossos clientes hoje? O paciente e o cirurgião, né? A gente pode colocar o hospital? Pode, de certa forma indireta, né? Mas os dois principais clientes são esses. Porque eles que captam o paciente. Eles que captam. Então, quando eu saí, eu fui perguntar para o cirurgião. Eu comecei pelo meu marido. Aqui eu não vou falar as coisas que ele falou. Porque ele falou muita coisa. Ele falou muito polêmico. Não vou colocar aqui, não no primeiro episódio. Mas, assim, eu conversei com ele, conversei com outros. E veio uma chuva de coisas. E é bem o que você falou, era tipo assim, o grande adversário. Sendo que, assim, gente, não tá todo mundo tem por que ser um grande adversário. Pelo contrário, não dá para ser. Porque quando o cirurgião trabalha com uma equipe que está todo mundo coeso, a coisa flui muito melhor. Então, por que ser adversário? E é bem isso, o adversário. E nessa pegada do adversário é aquela coisa do falta muito para terminar. Ou, depois de certo horário não entra mais nada. Gente, se você está ali, né, não tem muito mais isso. Eu acho que o cirurgião tem uma necessidade de botar uma cirurgia, é um paciente que precisa operar, está marcado, enfim, tem que colocar, sabe? Uma urgência. O que também é uma letiva de noite também. Porque eu acho que os grupos de anestesia, eles têm contrato com os hospitais, então eles não têm essa preocupação, talvez, de fidelizar o cirurgião e o paciente, né? Mas que é um grande erro, um grande erro, mas a tendência é mudar isso daí, né? Sim, eu acho que sim. O futuro... Eu noto isso em Curitiba totalmente. Assim. Não, em Blumenau com certeza, e o futuro é outro. Pelo contrário, você tem que fidelizar o teu cliente, né? Dá o teu melhor ali. Mas eu acho que é mais a atenção. E a atenção para ambos, não só para o paciente, mas também para o cirurgião. É importante isso. Eu acho que a tendência, principalmente no ambiente assim, high ticket, você falar, o paciente que vai ter um custo maior nessa cirurgia, ele quer conhecer a equipe toda. Né? Ele quer conhecer o anestesista dele, o cirurgião, todo mundo conversando a mesma língua. Mas mesmo o paciente do convênio, do SUS, ele também quer. Ele quer, mas eu acho que talvez seja mais inviável, né? Mas eu acredito porque você pega um hospital SUS, é um hospital às vezes universitário, é outra pegada, outra dinâmica, é diferente. São outros, né? Os interesses são outros, exatamente. Eles não querem necessariamente a qualidade, né? Exato. Mas quando a gente pensa numa qualidade, assim, eu acho que o paciente e o cirurgião, obrigatoriamente, eles deveriam pensar em em conhecer toda a equipe dele, sabe? Assim como o cirurgião, por exemplo, ele quer estar sempre com a mesma instrumentadora. Né? Por quê? Porque é a instrumentadora que já confia, que já conhece o material, conhece o passo a passo. Né? Eu acho que você também já viu, por exemplo... bons cirurgiões com boas instrumentadoras, nem se falam, né? Parece uma dança. Parece uma dança de tão bonito que é. Já se entende sem palavras. Né? E eu acho, sim, que o anestesista ele também pode se encaixar nisso. Sim. Né? E pra gente é melhor. Hoje que eu trabalho com pessoas que eu posso escolher também com quem eu vou trabalhar. Claro. Você vai com quem você confia, com quem você acredita no trabalho. Aí a pessoa vai te falar exatamente o que ela vai fazer, em quanto tempo vai ser, você consegue se planejar. Isso é bom para todo mundo. Né? Fran, eu acho, na verdade, isso meio essencial, porque, assim, hoje, né, você talvez tenha a mesma situação que eu. Também tem outra coisa. Você vai pegar hoje uma anestesia que, por exemplo, não é porque a gente, eu acho, dentro mesmo da anestesia, não é porque a gente foi treinado a fazer tudo, e realmente a nossa residência foi uma residência muito completa, onde a gente faz todos os tipos de anestesia, mas não é por causa disso que hoje, por exemplo... Sim, vai fazer tudo? Eu vou fazer tudo. Sim. Então, isso você falou bem, assim, de escolher com quem você quer trabalhar e também entender que talvez tenha uma ou outra anestesia que você não quer mais fazer, não se sente mais confortável de fazer. Eu acho também bem normal isso. Qual anestesia que você não gosta? Eu não gosto de fazer neuro. Eu também não gosto. Eu não gosto de fazer neuro. Demora muito. Muito tenso. Eu não gosto de fazer torácica também. Torácica também não gosto. Não é legal.
não é legal. Também não. Olha Se só. tiver que fazer, eu vou fazer, né? Mas assim, Isso. não é se puder escolher. É que você ainda trabalha num hospital de Sim, trauma, geral, né? Em geral. Aí às vezes aparece, mas não é minha preferência. Não é tua preferência. Eu já não trabalho mesmo. Eu não faço. Eu não faço nem neuro, nem torácica, não faço cardíaca, mas também já fiz muito, né? Mas agora não faço mais, porque os hospitais que eu trabalho são os hospitais vinculados da Unimed e eu trabalho essencialmente com, né, cirurgia eletiva e ambulatorial. O que você mais faz? PED? Faço muita PED, muito otorrino, por causa do Júlio. Mas, assim, dentro das crianças, eu faço muita sedação para dentistas, tratamentos odontológicos, e muita otorrino de criança. Muita mesmo. E você, o que mais você faz? Hoje em dia, eu tenho feito bastante também tratamento odontológico, sedação com tratamento odontológico mais de adulto. E implante, exodontia, terceiro molar, ou enfim, para implante zigomático. mesmo, zigomático. E bastante para cirurgião plástico, em clínica. Sim. Eu já trabalhei no hospital também de plástica, no Hospital Dr. Merici, mas hoje em dia eu estou fazendo mais no ambulatorial, na anestesia móvel, na minha empresa. Eu tenho feito muita anestesia e sedação para procedimento com cirurgião plástico em clínica e consultório, e eu acho isso me dá muita satisfação. Você não faz criança ambulatorial? Não. Eu gosto de anestesiar criança. Eu gosto mesmo, assim. Até aqui eu preciso fazer um parênteses, assim, quem me ensinou... Eu tive muito know-how, assim, aprendi bastante a fazer criança ali na Hipo, com a equipe de anestesia deles. Todos eles me ensinaram muito a fazer, né? A equipe de anestésio dali me ensinou muito a fazer, porque quando eu saí da Santa Casa, eu fui trabalhar ali. Eles me chamaram para trabalhar ali. Então, eu realmente aprendi bastante. Vários detalhes. Sim. E acabou, pegou mão, né? Coincidentemente, que eu casei com um otorrino, então ele tem um volume grande também, e virou uma paixão. Eu gosto de fazer criança. Acabei pegando muita mão. Mas não deixa de ser uma cirurgia delicada. Sim, também. Com certeza. Né? Mas eu também gosto de deixar claro assim, não é porque eu faço PED de otorrino, de sedação, que eu, por exemplo, gosto de fazer cardíaca de criança. Na verdade, eu nem faço. Não me sinto... complexidade totalmente diferente. Complexidade completamente diferente. Mas eu acho que é o que eu falei para você. A gente também tem que se respeitar e se conhecer. Sabe? Porque mesmo que surja essa oportunidade, eu hoje declinaria, assim. Não me sinto confortável, não tenho mais vontade de fazer. Também já fiz, mas não tenho mais vontade de fazer. Deixo para quem queira mais. Em Blumenau, não. Fiz em Joinville e aqui em Curitiba, quando eu trabalhei lá. E é isso.